essa ideia do porquê que a suspensão de um carro ou de uma picape é tão importante para o uso do carro, basicamente basta você pensar no seguinte: tudo que acontece com o carro é transmitido para o solo e vice-versa. E tudo isso começa pela suspensão. Então, quando você não tem uma suspensão que esteja em ordem, em boas condições de funcionamento, a primeira coisa que vai te comprometer é a segurança. Ou seja, um carro que não tem boa suspensão, ele também não tem todas as características de segurança que fazem parte do projeto, digamos assim. E só por aí já dá para entender toda a questão que envolve a suspensão. Mas afora isso também interfere em conforto e também nas condições que você tem de dirigibilidade. Ou seja, um carro que está com a suspensão comprometida, você não tem a mesma qualidade de dirigibilidade e também o conforto dentro do carro você vai perceber de uma forma totalmente diferente, que essa suspensão ela vai oscilar de uma forma indesejável, ela vai transmitir muito mais vibração para dentro do carro. E quando a gente fala de uma suspensão que já está comprometida, toda essa questão de vibração ela vai acabar interferindo no carro como um todo. Então imagina um carro que está sofrendo muito mais de vibração e de receber pancadas que têm origem no piso, mas que acabam passando para dentro do carro, você vai comprometer de uma forma geral todo o carro. Então desde itens de acabamento, que começam a sofrer mais, eles começam a gerar mais ruído, e todos os outros componentes mecânicos, como coxins que prendem a parte mecânica de motor e câmbio ao carro, também acabam sofrendo. Então uma suspensão comprometida acaba comprometendo o carro inteiro. Bom, quando você vai interessado num carro seminovo, você vai fazer uma avaliação, a suspensão eu acho que é um dos itens que são mais importantes. Tanto porque ela significa em relação à segurança, mas também na questão de dirigibilidade. Uma suspensão comprometida, ela vai te trazer muitos e muitos problemas na utilização do carro. Se a gente pensar como uma suspensão é construída, a gente pode falar em 3 componentes básicos, embora não sejam apenas eles. Mas os básicos são molas, amortecedores, que talvez sejam os itens mais importantes a serem verificados, e as buchas. Quando a gente fala de bucha, são componentes que fazem a interligação entre todos eles. Então, um amortecedor que é preso num braço da suspensão, ele tem ali uma bucha que faz o contato entre essas duas peças. Por que existe essa bucha? Tanto para tirar vibração e ruído, como também permitir uma certa articulação, porque uma suspensão ela trabalha sempre em movimento, ou seja, a suspensão do carro absorve todas as irregularidades do piso e sustenta o peso do carro. Então, por conta dessa característica, existe todas as peças da suspensão, melhor dizendo, elas trabalham em movimento. Então, por conta disso é que as buchas são importantes. Mas eu acho que o item que mais sofre desgaste e que, portanto, requer mais atenção, acabam sendo mesmo os amortecedores e, em segundo passo, as buchas que fazem a amarração de todos esses itens. Bom, quando a gente fala de manutenção de suspensão, existe sempre uma questão que a gente pensa, bom, a gente sabe que as revisões a gente faz ali de 10 em 10 mil quilômetros. E com relação à suspensão? Eu acho que aí a gente tem uma grande questão, porque a suspensão, o desgaste que ela vai sofrer, está intimamente ligado ao tipo de uso que você faz com o carro. Então um carro que anda mais tempo em rodovia, que anda menos carregado, ele vai ter uma durabilidade muito maior de todos os componentes da suspensão. E já pensando do lado contrário, um carro que é usado o tempo todo em piso muito irregular, com muita carga, ou seja, a suspensão sofrendo um esforço muito maior, notadamente, o desgaste também acaba sendo maior. Então, o intervalo de manutenção vai mudar e ser alterado drasticamente conforme o uso que você faz do carro. O que a gente costuma recomendar? Você tem ali um período de intervalo para fazer revisões do carro, que é um período normalmente recomendado pelo fabricante. A cada revisão, é muito importante fazer uma verificação dos componentes de suspensão para entender se eles estão desgastados ou não. Porque por muitas vezes você tem desgastes em certos componentes e às vezes outros duram bem mais. Por exemplo, amortecedores e buchas costumam ter muito mais desgaste do que as molas, que também é um componente que faz parte da suspensão. Então, intervalo de manutenção depende do uso do carro, mas intervalo de verificação deveria e deve seguir a recomendação do fabricante. Quando você tem uma suspensão que não está em boas condições, você
perde segurança e condições de dirigibilidade. Por isso que é importante manter a suspensão do seu carro sempre em boas condições. Bom, quando a gente fala de suspensão, se a gente olhar em termos de engenharia de uma forma geral, quase todos os carros têm alguma diferença entre si do jeito que a suspensão é projetada e construída. Mas quando a gente fala de picape, e comparando com carros de menor porte, que a gente costuma chamar como carros de passeio, as diferenças são ainda maiores. Por quê? Por dois motivos básicos. Primeiro, a picape é feita para ser um carro que trabalha com carga, ou seja, ela é projetada para suportar um peso bem maior do que de um carro de passeio. Tanto pelo porte do carro, mas principalmente pelo que ele é projetado, que é fazer transporte de carga e passageiros. Além disso, mesmo entre as picapes, você tem fórmulas diferentes. Então você pode ter picapes com construções, com suspensões de construções diferentes. Então, na verdade, há muita diferença entre o tipo de suspensão de uma picape, entre as picapes e principalmente entre carro de passeio. Para dar um exemplo básico, a picape ela é feita pensada para transportar carga na caçamba que fica na parte traseira. Então é muito comum nas picapes, e isso também vai variar de modelo para modelo ou de fabricante para fabricante, mas é muito comum que a suspensão traseira tenha um tipo de projeto e a suspensão dianteira tenha outro tipo de projeto. Para usar um exemplo dessa Ford Ranger que está aqui atrás de mim, eu tenho na suspensão dianteira uma solução que é suspensão independente com braços que articulam. Já na traseira, eu tenho uma outra concepção de projeto. É uma traseira com eixo rígido, ou seja, já não é uma suspensão independente, e ela trabalha com molas do tipo semi-elípticas, que no mercado é muito comum a gente chamar de feixe de molas. Só isso já dá uma diferença brutal entre a dianteira e a traseira. O que essa diferença busca trazer? A dianteira te dá mais capacidade de dirigibilidade, porque é uma suspensão mais neutra. Então, onde você trabalha com o volante, com as rodas que fazem a parte de direção, você tem um tipo de suspensão que privilegia a questão da dirigibilidade. Já a suspensão traseira, ela é pensada para transportar carga, colocar peso. Um carro como esse daqui, você pode transportar um pouco mais de 1 tonelada de carga na caçamba. Então, há que haver uma diferença muito grande entre a traseira e a dianteira. Bom, aí a gente está falando de um item bastante importante, né? Quando a gente fala preciso fazer uma manutenção na suspensão da minha picape. A gente pode falar aqui de suspensão, mas pode usar esses conceitos para o carro inteiro. Qual a diferença entre a gente ter peça original e peça do mercado paralelo ou até mesmo recondicionada? Bom, a peça original, ela foi concebida, construída e certificada pelo fabricante. Ou seja, você tem uma garantia de que aquela peça se encaixa muito bem no projeto do seu carro. E normalmente, quando a gente pensa em questões de durabilidade, normalmente a peça original acaba sendo uma peça que tem uma durabilidade muito maior. Mas aí é claro que a gente não pode deixar de pensar como o mercado acaba atuando na prática. Porque via de regra, por todos esses conceitos que eu falei e até pela cadeia de comercialização da peça original, ela acaba sendo inegavelmente mais cara do que você acha no mercado paralelo. Porque acaba sendo o único motivo e o único grande diferencial que a peça do mercado paralelo vai ter em relação a uma peça original, que é o preço. Porque se você já sabe que a peça original tem qualidade, a única questão que pode diferenciar ela do mercado paralelo, onde a questão da qualidade pode ser uma dúvida, é a questão preço. Mas normalmente, quando você vai para esse lado, às vezes o barato sai caro. Por quê? Porque não dura tanto. Então, normalmente a recomendação, e quando a gente está falando de suspensão, que acaba sendo um item de segurança do carro, é fundamental que você considere sim a utilização de peça original. Aí vamos supor que, poxa, não dá, eu não tenho esse dinheiro todo que eu preciso para comprar essa peça original, vou ter que ir para o mercado paralelo. Qual que seria a dica? Tentar identificar quais são as peças do mercado paralelo que tem origem no fabricante que fornece para a montadora do carro. Se você conseguir rastrear isso, e não é uma tarefa muito fácil, mas se você conseguir rastrear isso, saber que a marca A, B ou C também são fornecedoras pro fabricante do automóvel,
talvez já seja um caminho para você ter uma linha de trabalho para buscar uma peça paralela de qualidade. Bom, quando você pensa em suspensão e você está pensando em durabilidade, em manter que a suspensão tenha uma maior capacidade, uma maior chance de ter menos necessidade de manutenção, a minha dica de ouro, eu diria que é algo que normalmente é inusitado quando eu faço esse comentário, mas é pensar muito em pressão dos pneus. Quando você trabalha com a pressão dos pneus conforme o fabricante recomenda, normalmente numa picape você vai encontrar duas medidas, que é com o carro com pouca carga e com muita carga. Então seguir essa recomendação é bastante importante, porque você trabalhando, vamos supor, eu vou deixar, por uma questão de preguiça, eu vou deixar os pneus já calibrados para carga, porque é a hora que eu estou usando o carro vazio, daqui a pouco eu vou carregar, e para não ficar toda hora, coloca a pressão nos pneus, tira a pressão dos pneus, eu já vou deixar calibrado com a maior calibragem possível, que é para carga. Mas quando você faz isso, e no momento que você usa a picape sem carga, os pneus vão transmitir muito mais a irregularidade do piso para os componentes da suspensão. Por quê? Porque o pneu está, digamos, duro, ele está muito inflado, está com menos peso em cima do carro do que seria o recomendável, então esse pneu está duro. Qualquer imperfeição do piso vai diretamente para a suspensão e depois da suspensão para dentro da cabine, mas a suspensão é a primeira a sofrer. Se você fizer uma linha de como as coisas são conectadas, o piso passa para o pneu, que passa para a suspensão, que passa para dentro do carro. Então, se o pneu está muito duro, por estar muito inflado, ele acaba transmitindo muito mais toda a irregularidade do piso, todas as pancadas que ele recebe quando passa em buraco, ele vai transmitir muito mais para a suspensão. Afora isso, o carro vai ficar desconfortável porque ele vai oscilar demais. Se você tiver um uso off-road dessa picape, um uso fora de estrada, às vezes é importante considerar uma situação que não é muito prevista em manuais e quando está lá nas entrelinhas. Normalmente no off-road a gente retira um pouco da pressão dos pneus. Por que a gente faz isso? Por dois motivos. Primeiro, quando eu murcho um pouco, e quando eu estou dizendo isso é realmente um pouco, a gente está falando aí de 4, 5, 8, 10 libras no máximo, a depender do tipo de terreno. Mas quando você reduz a pressão dos pneus, um primeiro efeito é que você aumenta a área de contato do pneu com o chão. Isso aumenta a capacidade de tração. E a segunda, como no off-road, via de regra, o terreno é muito irregular, o pneu tem melhor capacidade de absorver essa irregularidade e passar menos para a suspensão e, por conseguinte, para dentro do carro. Então, reduzir um pouco a pressão dos pneus em uso off-road também é uma dica importante. E afora isso, para finalizar a dica, manter sempre a geometria da suspensão de forma correta. A gente está falando de alinhamento e balanceamento, alinhamento da direção e balanceamento dos pneus.